Dalila disse: os filisteus estão vindo. Sabe o que Sansão disse? Capítulo 16, verso 20, diz aqui a Bíblia: sairei como das outras vezes, e me livrarei, disse ele consigo mesmo. E a Bíblia continua a ideia dizendo: mas ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram e vazaram seus olhos e fizeram descer a Gaza. E em Gaza o amarraram com cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. Nunca brinca com o pecado. O pecado causa marcas. Sansão nunca mais viu por causa da sua brincadeira. Sansão nunca mais pôde ser livre por causa da sua brincadeira. Sansão nunca mais pôde voltar com vida para o seu território por causa dessa brincadeira com o pecado. Eu me lembro de uma moça, toda vez que eu ia na igreja da qual eu era pastor, e eu visitava aquela igreja de interior, e quando eu pregava, me lembro que ela chorava, e na saída, então, de uma destas noites, ela disse: pastor, eu poderia falar contigo? Eu disse: pois não. E ela, depois que os irmãos se foram, disse: tem perdão para uma menina que está vivendo sexualmente com seu namorado? Eu disse: sim. O Senhor perdoa uma menina que está praticando o ato sexual fora do casamento. Ele perdoa se você estiver arrependida, se você quer mudar. Ele perdoa se você quer transformação. E ela disse: eu quero. E eu orei por ela. Eu fui embora, ela ficou. Um tempo depois eu voltei novamente àquela igreja. E eu preguei outro sermão. E eu notei que ela chorava. Na saída ela disse: pastor, posso falar contigo? E ela disse: pastor, tem perdão para uma moça que já foi perdoada, mas continua brincando com o pecado? Eu disse: tem perdão se você quer ser perdoada, se você quer ser diferente, se você quer parar. Ela disse: eu quero parar. Eu orei por ela, fui embora, ela ficou. Terceira vez eu voltei àquela igreja. E depois do sermão, ela disse: eu poderia falar contigo? E eu disse: pois não. E no final do sermão, aquela moça disse: pastor, tem perdão para uma moça que já foi perdoada 2 vezes, mas continuou vivendo no pecado e agora está grávida? Eu disse: tem perdão. Se você se arrepender e mudar, se você quiser uma nova vida, tem perdão. Só que agora, filha, tem uma coisa que eu não te disse nas outras vezes, e agora eu quero te dizer: o perdão de Deus não vai tirar tua barriga, o perdão de Deus não vai tirar o fato de que agora você vai ser uma mãe, o perdão de Deus não vai tirar a história que vai ser mudada em sua vida, o perdão de Deus não vai mudar agora o impacto que você vai ter em viver como moça com um filho, e sendo às vezes rejeitada por alguns meninos que não querem assumir o filho que não é dele. Isso hoje você vai ter que colher, mas tem perdão, e você poderá ter perdão se você quer mudar, ser transformada e ser renovada. Você está entendendo o que significa brincar com o pecado? Existem pessoas que dizem assim: eu peco, e depois eu peço perdão, tudo fica certo. A Bíblia diz: isso é um perigo, porque isto tem consequências. Judas brincou com o pecado, Judas terminou na forca. Saul brincou com o pecado, Saul se lançou sobre uma espada. É um risco que muitas pessoas correm, brincar com o pecado. Cuidado! Nem sempre todos os que brincam conseguem transpor a linha e voltar. A história de Sansão tem 2 tempos. E ela conclui assim: no cárcere em Gaza, perdendo a vista, Sansão mudou. Parece que Sansão teve que perder a sua visão física para começar a enxergar. Parece que agora cego ele conseguiu ver mais do que em toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu poder. Porque no cárcere, as suas atitudes revelam de que ele está diferente. Ele então é levado para uma festa. Os filisteus agora estavam vibrando, porque exterminamos e destruímos, acabamos com o inimigo que nos provocava, que nos deixava com problemas.
Então diz a história que, fazendo uma grande festa, os filisteus tinham um plano de, no meio daquela festa pagã, introduzir a Sansão. E Sansão seria introduzido na festa, exatamente no momento da maior zombaria. Quando eles iriam zombar o Deus de Israel, e iriam homenagear ao Deus Dagon, o Deus peixe, o Deus que eles adoravam. E nesse instante, a Bíblia diz que este grande homem, ele é levado para dentro daquela festa por um menino. A Bíblia diz isso. Consequências do pecado. O homem que tinha destruído um leão, agora tendo que ser levado por um menino. O homem que tinha pego 300 raposas, agora um menino. O homem que tinha matado 1030, agora um menino carrega. O homem que tinha arrancado portas, o menino tem que levar. Essa é a consequência do pecado. Você tem que contar com isso quando começa a brincar com o pecado. Então diz a história que ele pediu que fosse colocado no meio das duas colunas centrais daquela construção, daquele grande auditório. E a Bíblia diz que no meio das duas colunas, Sansão fez uma oração. Sabe por que eu estou contando a história de Sansão? Porque Sansão se assemelha a um personagem no futuro. Capítulo 16 de Juízes, verso 28, diz assim: E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te, lembre de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Eu não estou vendo aqui mais um egoísta, eu não estou vendo mais aqui um poderoso, eu não estou mais vendo aqui um homem que acha que pode, eu não estou mais vendo um homem que acha que sabe, eu estou vendo um homem humilhado, levantando-se a Deus, diz: ó Deus, te peço, lembra de mim, não esquece de mim. Sabe o que responde a Bíblia? O Senhor diz: tua mãe pode te esquecer, mas eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço de ninguém. E ele disse na sua continuação: me dê força uma vez só, para que eu consiga cumprir o plano pelo qual você me colocou no mundo. Eu estraguei boa parte da vida, Senhor, eu perdi várias batalhas, mas não vou perder a guerra. Eu perdi vários combates, mas não vou perder a luta. Me dê força para cumprir o plano que você estabeleceu. E diz a história que então Sansão agarrou as colunas. Sansão ele se torna parecido com o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele tinha vivido uma vida inteira de pecado. E a história diz assim que esse homem teve um privilégio somente. Depois de uma vida inteira de pecado, o privilégio dele foi de ser crucificado com Cristo. E enquanto seu companheiro de gangue ficava amaldiçoando a Cristo, ele olhou para Cristo e disse: Cristo, lembra de mim. Vocês sabem o que Cristo disse para o ladrão na cruz? Eu quero te dizer uma coisa. Por favor, você brincou, agora você vem pedir o perdão? Você ficou no pecado todos esses anos, por que você não lembrou disso quando você estava jovem? O Senhor disse isso ao ladrão. O Senhor disse isso a Sansão. O Senhor diz isso a alguém que está tentando se levantar. O Senhor diz a alguma pessoa que caiu, está com marcas, mas quer mudar. Nunca o Senhor diz. O Senhor diz: eu gostaria que você não se esquecesse. Hoje eu vou te dizer algo: nunca me esquecerei de você. Um dia terei você no paraíso, sem marcas. Sansão abraçou as colunas e fez força. Seu cabelo não era força, Deus era força. E naquele dia, aquela construção começou a cair. Sansão sabia que era seu último dia. Eu não estou vendo mais um homem que acha que pode. Eu estou vendo um homem que está se tornando um mártir. Ele vai dar a vida para salvar um povo. A Bíblia diz que ao ele morrer, ele liberta Israel. Ao ele morrer, ele mata, ele destrói mais do que com vida. Ao ele morrer, ele traz novamente a Israel a liberdade.